Fala, gente boa. Bom, iniciando, né, só para mantendo uma velha tradição, né, eu tinha encerrado, né, no final do vídeo anterior, eu tinha falado, né, comentado a respeito do terminal de Piraberaba, né, terminal de ônibus de Piraberaba. É isso aqui que vocês estão vendo, né? Oficialmente o nome, né, do terminal de ônibus de Piraberaba é Estação da Cidadania Max Littke, tá? Se alguém, né, que porventura esteja vendo esse mal acabado aqui falando, tá, souber quem foi esse dito cujo, o tal do Max Littke, tá, por favor comente aqui embaixo, tá? Eu ficarei super agradecido a quem souber quem foi esse cara, tá? Aqui para vocês uma mapa, né, do distrito de Piraberaba, né? Essa parte aqui tracejada que vocês estão vendo, né? Eu já irei apontar aqui no mapa, tá? Mais ou menos aonde que fica, tá? Tanto a praça quanto essa estação, né? De ônibus, né? É nesse ponto aqui que eu estou apontando, né? Nesse trecho aqui do mapa, né? Em que eu estou apontando, na rua Pastor Domel, né? Então aqui, mais ou menos aqui, aonde estou apontando, fica tanto a praça, né? Praça Caetano Évora da Silveira, quanto esse terminal de ônibus que eu acabei, cuja foto vocês acabaram de ver, tá? Tem mais uma outra foto aqui, tá? Eu já direi, tá? Quem foi esse rapaz aqui, tá? Já mostrarei aqui a foto para vocês, né? Esse cara aqui, tá? Esse moço aqui, tá? Eu já direi para vocês quem foi esse moço aqui, tá? Bom, eu tinha encerrado, né, o vídeo anterior dizendo que muito antes, né, daquela treta que houve por ocasião, né, da construção daquilo que é hoje, né, é o terminal de ônibus de Piraberaba, já havia acontecido uma treta relacionada a essa praça, né, Praça Caetano Évora da Silveira, mas enfim, né, o planeta inteiro está perguntando, mas que treta foi essa? Bom, essa praça, tá? Como eu já tinha adiantado, já tinha mostrado uma foto para vocês no início, né? Do vídeo anterior, ela foi construída e inaugurada em 1963, tá? Na época da construção e da inauguração da praça, tá? O prefeito de Joinville era esse cara aqui, tá? Já mostrarei a foto dele para vocês, tá? Esse aqui foi o Helmut Falger, tá? Ele faleceu em 2000, né? Aos 91 anos de idade, né? Então esse aqui era o então prefeito de Joinville, né? Era o prefeito de Joinville em 1963, tá? Bom, que treta foi essa? Bom, era justamente em relação ao nome da praça, tá? Houve uma votação na Câmara de Vereadores, tá? 5 vereadores, eles foram favoráveis a que o nome da praça fosse justamente esse, Caetano Évora da Silveira, tá? E outros 5 vereadores foram contrários. Só que houve um porém, tá? Até aí tudo bem, né? Só que houve um porém. O voto de Minerva, ou seja, o voto que decidiria, né, se a praça ela teria esse nome ou não, seria justamente do presidente da Câmara de Vereadores. E adivinhem vocês quem era o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville lá em 63? Sim, ele mesmo, o Caetano Évora da Silveira. E como bom político que era, tá? O Caetano Évora da Silveira, popularmente conhecido como Silveirinha, ele acabou votando, obviamente, a favor de que a praça tivesse o seu nome. Ou seja, o nosso amigo Silveirinha, ele acabou dando uma de Odorico Paraguaçu, né? Para os mais jovens, para aqueles que estão boiando, né? Com o que eu acabei de falar, o Odorico Paraguaçu, tá? Ele foi um personagem de uma novela da Globo, uma novela que fez tanto sucesso que acabou sendo transformada em uma minissérie, tá? A novela é de 73, tá? Ela acabou sendo censurada pela ditadura militar e a minissérie ela foi ao ar entre 1980 e 83, tá? O Odorico Paraguaçu, que foi interpretado com genialidade e brilhantismo pelo saudoso, né? Paulo enfim, né, o Paulo, já estou me esquecendo o sobrenome dele, né? O Paulo Gracindo, né? Ele foi o ator que interpretou o Dorico Paraguaçu, né? Ele era o prefeito de uma cidadezinha lá no interior da Bahia
e todas as obras, né, que ele inaugurava levavam o nome dele, né? Então, enfim, é o típico político brasileiro, tá? Mas, enfim, voltando a falar sério, tá? A praça, né, apesar de toda a polêmica que isso gerou, ela acabou levando mesmo o nome do próprio Caetano Évora da Silveira, tá? E, enfim, né, vocês devem estar... Surge agora a pergunta mais do que óbvia. Quem foi afinal de contas, quem foi o Caetano Évora da Silveira? Além de, obviamente, ter sido vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, tá? Bom, o nosso amigo Silveirinha, que era justamente esse cara aqui, né, o cara aqui da foto, né? Até mostrarei de novo a foto dele para vocês, né? Esse cara aqui, né, o nosso amigo Silveirinha, ele nasceu em São Francisco, tá? Ele foi eleito, né, ele foi um dos 13 candidatos que foram eleitos vereadores, né, na eleição que ocorreu no dia 7 de outubro de 1962, tá? Algum tempo antes, para ser mais exato, em 1954, ele já havia sido candidato a vereador, ele recebeu, em 54, ele recebeu 119 votos, ele não ficou nem na suplência, tá? E nessa eleição que houve para vereador em 1962, entre os 13 candidatos que foram eleitos vereadores, tá? O nosso amigo aqui, o nosso glorioso amigo Silveirinha, né? Ele foi o 7º candidato mais votado, ele recebeu 831 votos. O curioso, né, até bizarro nessa história toda, tá? É que o nosso amigo Silveirinha, ele não era nem um pouco carismático, muito pelo contrário, ele era descrito como um homem extremamente sério, tá? Então você podia contar, ele poderia ouvir uma piada daquelas bem desbocadas, né? Da Dercy Gonçalves, que nem assim o homem ria, tá? O homem não ria, o cara era ruim para rir, né? E além de ser extremamente sério, um homem descrito como um homem extremamente sisudo, ele era descrito como um homem extremamente educado, um homem gentil, tá? E um homem que se vestia, mesmo em ocasiões informais, tá? Ele se vestia a caráter, ou seja, ele usava terno, gravata e colete e calça social. Então ele sempre estava trajado socialmente, mesmo em ocasiões informais, tá? E um fato bem curioso a respeito do Caetano Évora da Silveira, do popular Silveirinha, tá? É que ele tinha um irmão gêmeo. Só que tanto ele quanto o irmão gêmeo namoravam a mesma mulher. Ou seja, os dois os dois namoravam a mesma garota, tá? Bom, mas o que o Caetano Évora da Silveira, tá? Isso entre abril e julho de 1963, em função de uma viagem que o Helmut Falgert ele teve de realizar à Europa, ele acabou exercendo de maneira interina a prefeitura de Joinville. Certamente vocês devem estar estranhando, mas se ele era o presidente da Câmara de Vereadores, então por que ele foi prefeito? Não era para ser o vice? Bom, a figura do vice-prefeito ela ainda não existia, tá? Foi só a partir de só em 1970 é que foi criada a figura do vice-prefeito. Inclusive no bairro no Costa e Silva existe uma praça que é a Praça Vice-Prefeito Luiz Carlos Garcia. Esse cara que hoje batiza essa praça lá no Costa e Silva, oficialmente ele foi o primeiro vice-prefeito da história de Joinville, de 31 de janeiro de 1970 até 31 de janeiro de 73, né? O titular, no caso o prefeito, nesse período, entre 70 e 73, foi o Harold Carman, tá? Foi um médico bem conceituado, os mais antigos o conheceram bem demais, tá? Mas voltando, tá? Em função dessa viagem, tá? Que o Helmut Falgert teve que fazer, entre abril e julho de 63, ele acabou exercendo o cargo executivo, né? No caso, acabou sendo prefeito, né? E nesse período, justamente durante a, entre aspas, gestão do Caetano Évora da Silveira, a rua Papa João 23, que é aquela rua movimentadíssima, né? Que faz a ligação entre os bairros Iririú e Boa Vista, ela acabou sendo aberta, tá? Pelo projeto, né, dessa rua, tá? Essa rua, ela teria que fazer uma curva à esquerda antes de chegar ao morro, tá?
E antes que vocês me perguntem o porquê dessa curva, é que justamente depois desse morro ficavam as instalações da Escola Técnica Tupi. Só que o nosso glorioso amigo Silveirinha, ele deu uma ordem para que a rua ela passasse reto. Não, essa curva ela não seria feita, tá? Ela passaria reto e com isso ela cortaria o terreno da Escola Técnica Tupi, tá? Só que o nosso amigo Helmut Fogert, que ainda estava na Europa, soube dessa lambança, né, do nosso amigo Silveirinha, e justamente em função disso, dessa lambança, né, do Silveirinha, ele acabou retornando da Europa bem antes do tempo, né? E assim terminou a, entre aspas, gestão do Caetano Évora da Silveira, tá? Um outro fato, tá, que aconteceu durante essa, entre aspas, gestão do nosso amigo Silveirinha, tá, é que a bandeira de Joinville ela foi criada justamente nesse período, entre abril e julho de 1963, tá? Eu confesso a vocês que eu não sei o motivo de a bandeira de Joinville ser azul e branca e os significados dessas cores. Se alguém que está, porventura, vendo este mal acabado falando e souber disso, por favor, comente aqui, aqui embaixo, tá? Eu ficarei muito agradecido se você aí do outro lado saber o significado, né? O porquê da bandeira de Joinville, né? Ser azul e branca, tá? Mas voltando, tá? Já que naquele tempo político não recebia salário, e além de não receber salário, não tinha mamatas, não tinha todos esses benefícios que eles têm hoje, tá? Então, o nosso amigo Silveirinha, ele vivia do quê? O que ele fazia da vida? Bom, o Caetano Évora da Silveira, ele era gerente da agência local do Lloyd Brasileiro em Joinville, tá? Para quem não sabe o que foi o Lloyd Brasileiro, né? Já vou mostrar para vocês aqui umas imagens, né, do Lloyd Brasileiro. Só um instante, tá? Desculpem aqui o improviso, tá? O Lloyd Brasileiro, tá? Foi essa empresa aqui, tá? Isso aqui foi era a logomarca, tá? Do Lloyd Brasileiro, tá? E aqui embaixo era a bandeira, tá? Isso aqui que vocês estão vendo agora, tá? Era a bandeira do Lloyd Brasileiro, tá? O Lloyd Brasileiro era uma companhia, era uma empresa de transporte marítimo, tá? Ela explorava tanto o transporte de cargas quanto o transporte turístico, tá? Foi uma empresa criada por um decreto federal, o decreto número 208, do dia 19 de fevereiro de 1890, e ela veio a ser extinta no dia 15 de outubro de 1997, durante o governo do Vendendo Henrique Cardoso, do Fernando Henrique Cardoso, tá? Essa empresa, como toda estatal que se preze, ela deu mais prejuízo do que lucros, né? E a princípio, lá em 1890, ela foi criada como uma empresa privada. Ela surgiu da fusão de cinco companhias marítimas, tá? Todas essas companhias marítimas, elas eram empresas brasileiras, eram empresas nacionais, tá? Só em 1919 é que o Lloyd Brasileiro passou a ser uma empresa estatal ligada, vinculada ao Ministério de Viação e Obras Públicas, tá? Então, só em 1919, ou seja, 29 anos após a sua fundação, é que o Lloyd Brasileiro passou a ser uma empresa estatal, tá? Então, repetindo, o Caetano Évora da Silveira, ele foi o presidente, ele foi o gerente da filial joinvilense do Lloyd Brasileiro. Vocês devem estar estranhando, mas se Joinville não tem porto, então por quê? O que raios o Lloyd Brasileiro estava fazendo aqui? Houve uma certa época, tá, que Joinville, pasmem, Joinville chegou a ter quatro portos, tá? O porto da Fundição Tupi, o porto do Bucarém, onde hoje é a Ponte Mauro Moura, tá? O porto do Mercado Municipal e o porto onde hoje é uma das cabeceiras, né, da Ponte do Trabalhador, do lado do bairro Guanabara, tá? Então, por isso, a existência do Lloyd Brasileiro em Joinville, tá? O Caetano Évora da Silveira, só para encerrar, tá? Ele veio a falecer no dia 7 de julho de 1992 em Curitiba, tá? O mandato dele, o mandato como vereador dele, terminou no dia 3 de fevereiro de 1967. Pelo jeito, as pessoas não gostaram da passagem dele como prefeito, tá? Em 1966, ele foi candidato a deputado estadual e ele não ficou nem na suplência, não foi eleito, tá? E durante muitos anos ele ficou no esquecimento.
Ninguém mais se lembrava mais do nosso amigo Silveirinha, tá? Como eu já adiantei, ele faleceu em Curitiba, lá em 92, tá? Só que ele não tinha parentes, tá? Todos os parentes do Caetano Évora da Silveira já haviam falecido. E ele estava prestes, tá? Por muito pouco, ele não foi enterrado em Curitiba como indigente, tá? Só que um advogado, que era muito amigo do Caetano Évora da Silveira, reconheceu o corpo dele, tá? E a pedido desse advogado, né, esse advogado acabou entrando em contato com a prefeitura de Joinville, e a prefeitura de Joinville acabou fazendo o translado do corpo do nosso amigo Silveirinha, tá? E o nosso amigo Silveirinha, ele acabou sendo sepultado no cemitério municipal de Joinville, tá? Então, para vocês, né, hoje, esse foi o nosso segundo cardápio histórico do mês de maio, tá? Então, eu contei para vocês um pouco da história, né? Tanto da praça quanto do homenageado, né? O Caetano Évora da Silveira, que chegou a ser uma figura bem importante na política de Joinville, né? Uma figura bem relevante que teve esse final triste e melancólico, né? De quase ter sido enterrado como indigente, né? Só não foi porque um amigo dele, que era advogado, acabou reconhecendo. Mas enfim, né? Vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está longo, chato, insuportável e tudo mais, né? E já ia me esquecendo, a minha fonte, só para variar, foi o Patrick Roger Pinheiro. O cara, o conhecedor dos segredos da história e do universo palmeirense fanático, Patrick Roger Pinheiro. Mas enfim, e como sempre e tradicionalmente, fui!